Olá, amigos do Centro Espírita Deolindo Alves, aos frequentadores deste canal, muito bem-vindos, espero que estejam todos bem e vamos para mais um momento de estudo, de aprendizado, de troca de ideias, sim, porque vocês podem colocar também aí suas proposições no canal ou no grupo que nós temos em WhatsApp, enfim. E hoje, antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma mensagem para que cada um de nós possa, em algum momento, fazer a sua oração, pensar pelo menos por um minuto pela paz do mundo, pois talvez quem reveja este vídeo mais futuramente, encare esse momento como algo que já passou, e se Deus quiser vai passar, mas nós estamos num momento bastante delicado, onde uma guerra foi deflagrada, e não é o fato ela estar bastante distante de nós, não significa que não tenhamos empatia pelos irmãos e também essa evolução de aspectos negativos que a guerra traz, as consequências que ela traz e toda essa psicosfera contaminada com esses sentimentos, pensamentos e as angústias dos nossos irmãos. Então, que nós tenhamos esse minuto, esse momento em prol daqueles que sofrem em função desse tipo de conflito, que para nós já poderia ter sido transpassado, já poderia fazer parte só lá do nosso passado, do nosso aprendizado, mas ainda não é. Nós ainda nos debatemos com esse tipo de imperfeição e que não é só daqueles que estão lá, mas vamos dizer assim, uma má tendência que ainda permanece dentro de todos nós. Então, coincidentemente, a missão que nos foi dada em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 6, o Cristo Consolador, e ele nos trata de alguns temas como o jugo leve, o Consolador prometido e o advento do Espírito da Verdade. Eu optei por falar, justamente por conta deste momento nosso, do jugo leve. E assim o Mestre nos fala: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Bem, nós temos aqui uma condição. Primeiro, vamos relembrar o que é o jugo. O jugo é uma peça dupla, normalmente de madeira, que é colocada sobre o dorso, aqui o pescoço do boi, Normalmente há dois, alguns chamam de jugo, outros de canga, porque eles andam juntos, presos por aquela peça e normalmente segurando, levando um peso, enfim, para que eles não saiam daquele caminho pré-determinado, que eles não se dispersem em função da carga que estão carregando. Então ele nos coloca aqui, primeiro, que ele coloca que o jugo é suave. Então o que significa? E o fardo é leve. Então temos duas colocações aqui. Um jugo suave é aquele que na verdade não fere, não machuca, no sentido de ser ameno para nós, porque também, mesmo o fardo sendo leve, se o jugo for
contundente, se ele for, ele vai nos machucar. Então ele tem as duas questões, o jugo ser leve, o fardo leve e o jugo suave. O que ele quer dizer com isso? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Aí nós temos várias questões, porque primeiro, ele nos coloca que há necessidade de entender que nós não temos só essa vida. Então nós estamos falando da pluralidade das existências, que nós não temos uma vida só, que nós temos histórias passadas, além da nossa história presente, que nós carregamos vamos dizer assim, um memorial dentro de nós, de comportamentos, de decisões equivocadas e tantas outras certas, trazemos dentro de nós aprendizado já, e que tudo isso nos faz enfrentar melhor as nossas aflições. Mas também que nós precisamos ter essa fé no futuro, justamente por saber que essa não é a única vida nossa. Primeiro, para entender o que se passa agora, resignar-se e ter a fé no futuro, porque já dizia Chico, que ouviu de Mãe Maria, tudo passa. Então, nós temos vivido momentos difíceis, como já comentei anteriormente. Optamos também por estar aqui nesse momento, nesse contexto, neste cenário, com as pessoas que nos são, vamos dizer assim, muitas vezes caras, pessoas que estão no nosso caminho como provas, inclusive, situações como provas ou expiações, e que fazem parte desse nosso aprendizado muito maior da eternidade, porque nós não estamos aqui para aprender para essa vida só. Seria muito pequeno pensarmos só por este momento, e mesmo porque já nos foi dito, e para quem é mais velho sabe que tudo passa, porque quando nós olhamos para trás, aquela determinada situação que nos parecia tão caótica, tão insolúvel, tão difícil, de repente nós conseguimos sobrepor, superar. E é claro, vão dizer, não, mas ficam marcas, ficam. E essas marcas nos constroem, mas que elas sejam marcas de conhecimento, que elas sejam pontos a mais na nossa sabedoria. Por quê? Porque a todas as situações que nos vêm à frente, elas se tornam, vamos dizer assim, mais, entre aspas, administráveis, né? Quando nós adquirimos uma mínima sabedoria, os problemas, as questões de grande dificuldade, elas acabam se tornando mais amenas e, inclusive, influenciamos aqueles que estão à nossa volta, porque nós sabemos que há pessoas que se desesperam, se descontrolam diante de certas situações, e nós podemos, num ato de caridade, auxiliá-las. Num ato de caridade, nós podemos manter essa paz a iniciar dentro da nossa casa. A partir deste passo, nós conseguimos influenciar uma comunidade e por aí vai. Um país. Nós temos a condição de transformar o mundo, por incrível que pareça, em pequenas atitudes, porque elas se refletem, elas são ondas, elas são frequências que se propagam pelo mundo. Se aquilo que é ruim se propaga,
e não pela vontade de Deus, imagine o que é bom. É que, é claro, nós vivemos numa sociedade em que o que é positivo nem sempre é dito, nem sempre é, vamos dizer assim, não se faz alarde, mas há muito ato de bondade em silêncio que reflete com muita força na nossa esfera, onde nós vivemos. Então ele nos coloca: se acalmem, confiem em mim, porque a partir do momento que vocês confiarem em mim, todo este peso vai se tornar muito mais carregável, entre aspas. Toda essa preocupação, todo esse momento de aflição para aqueles que estão em depressão, para aqueles que estão não só desamparados, mas muitas vezes sem o ânimo para o dia seguinte, para a vida. Não se deixe abater por isso. Observe sempre que Deus, que o Mestre, que os seus mentores, o seu anjinho da guarda, está sempre te dando um sinal positivo, de esperança e de fé. Basta abrir essa porta, essa possibilidade, criar a conexão e não se focar só no peso do fardo, porque o nosso pensamento aumenta exponencialmente o peso do nosso fardo. Nós conseguimos fazer isso, transformar algo que poderia até ser simples, ou entender, assimilar que aquilo é um momento, é um processo a ser vivido e a ser superado, nós transformamos muitas vezes em verdadeiras tragédias. Não há necessidade. E aí ele nos coloca o seguinte ensinamento, que a única coisa que ele nos pede para diminuir esse fardo e esse jugo é a sua lei, praticar a sua lei, a lei de amor ao próximo, como já dissemos, mas que amor é esse? Né? Voltamos a falar da caridade, do perdão, da paciência, da resignação por um momento difícil, né? Em que nós podemos dar o melhor de nós, porque é nesse momento que temos hoje. Se nós temos esta bagagem hoje, façamos o melhor com ela, porque amanhã ela será outra, será muito mais eficiente, mais evoluída, e se nós conseguirmos ajudar amanhã serão 2 e 3 e assim sucessivamente. É importante que nós acreditemos nisso, que a nossa missão é essa evolução, e ao mesmo tempo ele nos diz: não carregue este fardo desta forma, acredite em mim e pratique a minha lei, e assim tudo será mais fácil, mais simples, até muitas vezes óbvio, porque sempre foi na simplicidade que Jesus ensinou. Nós é que temos a dificuldade do entendimento, mas sempre ele nunca veio nos falar, vamos dizer assim, de forma difícil. Ele pode ter falado, pode ter trazido as suas leis os seus ensinamentos em forma de parábola, sim, né? Mas são modelos que permanecem passados 2000 anos. Raramente um ensinamento, né, ele perdura tanto sem mudar no tempo. E de Jesus não mudou absolutamente nada. Ele ainda nos toca nos pontos mais frágeis, que são justamente aqueles nos quais nós ainda tropeçamos. Então eles estão vívidos, como se tivessem sido ditos hoje. Então nós tenhamos essa
essa capacidade, esta abertura de, primeiro, aceitar obstáculos que sempre vamos encontrar. Estamos no mundo de provas e expiações, no momento que nos é necessário. Porém, eles nos colocam: aceite esse meu manual de viver, que é o Evangelho, e o pratique, e tudo isso que lhe pesa nas costas vai diminuir consideravelmente. E nós vamos conseguir carregar, entre aspas, a nossa cruz de uma forma muito mais branda e com um amor muito grande no coração, com gratidão, porque afinal de contas temos ainda certamente algumas continhas para acertar, mas não de forma punitiva, de forma impositiva, não, de forma amorosa. E é por isso que a canga ou o jugo tem mais um ensinamento, ele é sempre a dois. Então ele nos ensina que nós não vamos caminhar se não for com o irmão, se não for com a ajuda mútua, com o entendimento mútuo, com a fraternidade, seja com quem for. Ele nos mostra que o caminho é entre irmãos. Isso é muito importante. E para não deixar de falar do Livro dos Espíritos, eu vim aqui na pergunta 1019. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Nós sempre nos perguntamos isso diante de tantos acontecimentos. Afinal de contas, teremos um reinado do bem nesse nosso planeta? E o Livro dos Espíritos nos responde: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Ou seja, nós estamos sempre retornando a essa questão. Os espíritos, eles irão para mundos novos, menos avançados, esses espíritos que não optaram pelo bem. Desempenhar missões punitivas para seu próprio adiantamento e de seus irmãos ainda mais atrasados. Nessa exclusão de espíritos da terra, transformada, não percebeis a sublime figura do paraíso perdido? E a chegada à terra do homem em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços da sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, sob esse ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que é assim responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas faltas de seus pais, de seus antecedentes. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque recolhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, ou na falta de paz, porque sofrerão mais privações do que prazeres, do que desfrutaram. Infelizes, principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-lo a carregar o fardo de suas misérias. É muito forte essa afirmação do Livro dos Espíritos. É muito decisiva, ou seja, vamos escolher pelo melhor, vamos escolher pelo bem, pela paz, pelo perdão,
pelo perdão dos nossos próprios erros, dos que estão à nossa volta, para que o nosso fardo seja muito mais leve e que possamos desfrutar daquilo que nos vem à frente, que é prometido pelo Pai, né? Num mundo melhor, de regeneração, de mais paz, e que possamos evoluir com Ele. Então, meus amigos, que vocês fiquem bem, não esqueçam das vibrações do Evangelho no Lar, e um grande abraço de saúde e paz. Que assim seja. Muito obrigada.